Graça e paz, igreja. Boa noite, irmãos. Como foi o seu domingo? Foi abençoado? E eu declaro que a sua semana será melhor ainda. Em nome de Jesus, uma semana abençoada. Uma semana cheia da glória de Deus, amém? Uma semana cheia de surpresas boas na sua vida. O milagre do Senhor acontecendo dia após dia, a cada amanhecer. Você recebe? Oh, glória a Deus, porque é isso que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus tem para os seus filhos. Os milagres, as bênçãos, as maravilhas dele. Eu quero te convidar, como nós já usufruímos da gloriosa presença do Senhor aqui neste lugar, através dos louvores. Que nós possamos também usufruir da presença do Senhor através da palavra. Amém? Que ela venha tocar no nosso coração. Que ela venha falar poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, do verso 1 ao 11. Abra sua Bíblia, conecte seu celular. Você que está aí conosco também, através do Facebook, não se distraia, mas fique atento, porque Deus quer falar com você. Aleluias. Quantos já se conectaram? Diga glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, queridos. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse, transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabe como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar. E assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Agora vá lá para o versículo 16, do mesmo capítulo. Versículo 16 do mesmo capítulo, amém? Na manhã do 3º dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu.
Agora eu quero que você vá lá para o capítulo 20, logo em seguida aí, capítulo 20, do verso 18 ao 21. Amém, queridos? Capítulo 20, do verso 18 ao 21. Verso 18. Quando o povo ouviu os trovões, o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fala você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse momento aqui do povo de Deus foi um momento assim sensacional. Diga sensacional. Foi sensacional, foi triunfante, foi maravilhoso. Foi um momento de muita glória. Foi um momento assim de muita revelação de Deus ao povo. O Senhor se revelando através dos trovões, através da fumaça, através do fogo. O Senhor se revelando e mostrando para o povo o seu imenso poder. Mostrando para o povo a sua imensa glória. Mas o povo naquele momento, eles não entenderam isso. Eles não entenderam. O Senhor, ele ali naquele momento, ele quis se revelar para aquele povo, que era o seu povo. Ele quis se revelar demonstrando a sua glória a eles. O que ele poderia, o poder dele, o senhorio dele, a força imensa dele, ele queria demonstrar para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo, eles estavam cativos no Egito há 430 anos. Eles peregrinavam no Egito como escravos. Diga escravo. Eles caminhavam, irmãos, como escravos. E então aquele povo, eles tinham a mentalidade de escravo. Eles tinham a mentalidade de escravo, eles adoravam a muitos deuses, eles viviam a cultura dos egípcios. Porque os egípcios, lá no Egito, eles adoravam N e N deuses. Então, eles viviam aquela cultura, eles viviam aquela filosofia, eles viviam aquela situação que o povo egípcio vivia, porque eles viviam ali. Eles não conheciam a Deus, né? Eles não caminhavam com Deus, eles adoravam a muitos deuses, mas eles precisavam ter um conhecimento real do Deus verdadeiro. Eles precisavam ter um conhecimento real do Deus que havia tirado eles daquela escravidão. O Senhor, ele começa falando, lembrando a eles, de que havia tirado eles do Egito, do que havia feito na vida deles, tirado eles daquela vida de escravidão, e queria levá-los para uma terra que mana leite e mel, uma terra de bênção, queria levar aquele povo para um outro nível de vida. Um outro nível de adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso. E aí o Senhor se revela, o Senhor fala com eles dessa forma para eles, se revelando através de sinais, através de prodígios, através de maravilhas, como ele já havia se revelado para Moisés. Aquele povo, Deus queria se revelar àquele povo da mesma forma que ele já havia se revelado a Moisés, lá na sarça ardente. Os irmãos lembram? Quando Moisés foi chamado, o Senhor se revelou a ele no meio de uma sarça, aonde aquela sarça pegava fogo, e aquele fogo não consumia aquela sarça. Deus se revelando o poder dele para Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: joga essa vara aí no chão, e a vara se transformou numa cobra. O Senhor demonstrando para Moisés o seu poder para que aquela fé, aquela coragem, aquele poder fosse gerado no coração de Moisés. E o Senhor foi ali falando e conversando com Moisés, e Moisés foi conhecendo o poder desse Deus Todo-Poderoso e foi enviado ao Egito. E lá houve muitos sinais no Egito, sim ou não? Os irmãos conhecem a história? Muitos sinais aconteceram ali, aquele povo, eles foram assim, envolvidos pela glória de Deus de várias formas, com livramentos, também com pestes, aqueles que não obedeciam, aqueles que não serviam ao Senhor,
Aqueles que não se sujeitavam a Deus, como o Faraó que não se sujeitava a Deus. O que é que acontecia? Vinham as pragas e o seu povo perecia. Mas o povo do Senhor, ele era livre daquelas pragas. A casa do povo de Deus era livre daquelas pragas, daquela situação. Mas parece, irmãos, que isso não foi suficiente para que aquele povo cresce no Senhor, para que aquele povo acreditasse no Senhor, para que aquele povo servisse ao Senhor com devoção, com amor. Então o Senhor vem e o Senhor se revela a eles, e o Senhor lembra para eles, dizendo para eles que havia tirado eles daquele lugar, que havia tirado eles ali daquela terra egípcia, daquela escravidão, daquele sofrimento, daquela vida, irmãos, indigna. Lembrando a eles que queria fazer escrever uma outra história para a vida deles. Amém? Então o Senhor vai e fala com eles ali, querendo se revelar a eles, assim como já havia se revelado a Moisés. Assim como ele já havia se revelado a Moisés, o Senhor queria fazer com aquele povo. E eu quero dizer para você nessa noite que o mesmo Deus que falou nesse dia aqui no Monte Sinai, é o Deus que fala conosco nessa noite. E Ele quer se revelar a todos nós aqui. Ele quer revelar o seu poder, Ele quer revelar a sua glória. Ele quer manifestar o seu poder na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Porque o Senhor, Ele é poderoso e grandes coisas Ele tem para fazer na nossa vida. Ele pode fazer grandes coisas pela tua vida, meu irmão. Ele pode fazer muitas coisas por você. Ou melhor, Ele pode fazer todas as coisas por nós. A palavra de Deus diz que Ele é que sabe o pensamento que tem acerca de nós. Pensamentos de paz e não de mal, para que eu e você venhamos alcançar o fim que nós desejamos. Quem aqui quer ser feliz? Quem quer ter uma vida de paz aqui, levante sua mão e diga glória a Deus. Nós queremos ser felizes, nós sabemos o que é bom e o que é ruim, sim ou não, irmãos? E nós queremos viver uma vida boa. E o Senhor, Ele sabe que caminho é esse. E Ele ensina esse caminho para nós. Porque Ele sabe qual é esse caminho de paz que tem para nós. O caminho de paz e não de mal. Para que eu e você venhamos alcançar esse fim. O fim que desejamos. E era isso que Ele estava dizendo aqui para Israel. Era isso que Ele estava dizendo para esse povo. Deus se revela para este povo, como Ele se revela para nós nessa noite. O Senhor se revela dizendo para esse povo que Ele tem propósito para a vida do seu povo. Amém? Ele revela, essa passagem aqui, Deus se revela declarando que Ele tem propósito para a vida do seu povo. Quantos creem nisso? Quantos creem que o Senhor tem propósito para a tua vida? Você não nasceu, irmãos, por uma obra do acaso, não. Você nasceu porque Deus tem um propósito na tua vida. Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Você não está solto no mundo, não. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou e Deus tem um propósito para a tua vida. E a palavra dele diz no verso 6 do capítulo 19 de Êxodo, ele diz: serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você, Moisés, deve transmitir ao povo de Israel. Qual era o propósito de Deus? De fazer desse povo seu sacerdócio real. A sua nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. E isso é para a minha vida e sua vida hoje. Amém? Nação de Deus, povo de Deus. Então essa passagem revela isso, que Deus tem propósito para a vida do seu povo. Nós não estamos aqui por um acaso. Há um propósito de Deus para a nossa vida, amém, queridos? Há um propósito de Deus para a nossa vida, por isso levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, se posicione no reino de Deus, como filho do Senhor, como um escolhido de Deus, aquele que Ele chama para cumprir a sua vontade sobre essa terra. Essa passagem nos revela, irmãos, que Deus tem propósito para a vida do seu povo.
com o propósito de sermos, esse propósito também, além de sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo abençoado sobre essa terra, um povo digno sobre essa terra, um povo, uma nação santa, filhos do Senhor sobre essa terra. Ele também nos chama para sermos adoradores, diga glória a Deus. Ele nos chama para sermos seus filhos, sermos seus adoradores. Ele nos chama para adorar a Ele em espírito e em verdade. Em Êxodo, no capítulo 20, verso 3, diz assim: não tenha outros deuses além de mim. Então, o que é isso, irmãos? O Senhor diz: não tenha outros deuses além de mim. Por quê? Porque Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer ser o meu Deus, Ele quer ser o teu Deus. Amém? E Ele falou isso para o povo porque o povo estava envolvido com muitos deuses. O povo adorava, idolatrava, era idólatra. Mas o Senhor se revelava para ele aqui e disse para ele qual o propósito que Deus tinha para eles. De fazê-los uma nação santa, uma nação que dominasse a terra. Que dominasse o mundo daquela época, como Deus quer que este mundo seja dominado pela sua igreja, pelos seus servos, os melhores lugares, irmãos, as melhores posições é para a igreja do Senhor, você recebe? É para a minha vida, é para a sua vida. Esse é o propósito de Deus. E aqui, queridos, não foi diferente de forma alguma. De forma alguma, o Senhor chamou eles, aquele povo, com o propósito de serem adoradores. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? E o Senhor disse para eles: não tenham outros deuses diante de mim, além de mim, não tenham outros deuses, não se envolvam com outros deuses. Eu sou o seu Deus, eu sou o Deus que te ajudo, eu sou o Deus que te sustento. Eu estou aqui para te levar, para te conduzir a uma terra que mana leite e mel. Amém? Então o Senhor diz isso para eles: não façam para si imagens de escultura. E o Senhor começa ali a dizer tantas coisas para eles, a dar uma série de ensinamentos para eles. Continuando o capítulo 19 aqui, ele começa a dizer, quando ele desce naquela fornalha, quando ele desce em forma de fumaça, quando ele desce em forma de nuvem, em forma de trovões. Quando aquele som de trombeta começa a ecoar, evidentemente o Senhor está se revelando para eles e o Senhor começa a falar e a dizer o que o Senhor queria da vida deles. Amém, amados? E o Senhor começa a dar um monte de instruções, uma série de instruções para eles. E dentre essas instruções é que eles fossem adoradores do Senhor. Que eles fossem adoradores do Senhor. E quando a gente se volta para o Novo Testamento, na Nova Aliança, a mesma mensagem é dada por Jesus em João 4:23, quando ele diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cadê os adoradores em espírito e em verdade? O Senhor estava dizendo: pode aplaudir o Senhor, pode adorar Ele com seus aplausos, adore, porque, irmãos, verdadeiramente Ele é digno. Oh, glória a Deus, irmãos, eu me alegro, sabe, a minha alma, o meu espírito se enche de alegria, de saber que fomos chamados e escolhidos para adorar o Senhor. Olha que maravilha, irmãos, para adorar a Deus. Que vida melhor eu quero. Uma vida de adoração ao Senhor. Muitas vezes nós dizemos assim: mas é tão difícil adorar, é tão difícil servir a Deus, é tão difícil ser crente, é tão difícil ser evangélico, é tão difícil ser um cristão, é tão difícil ser fiel. Não, queridos, difícil é você viver na lama. Difícil é você viver como escravo do pecado. Difícil é você viver de uma vida indigna, onde todos te desprezam, onde todos não querem você por perto, porque você vive uma vida errada. Isso é difícil, mas adorar a Deus, declarar a beleza dEle, oh, aleluia, isso é bom demais, irmãos. É bom demais nós servirmos, nós adorarmos, nós declararmos o nosso amor para Ele, irmãos. Isso é tremendo. Esse era um dos propósitos do Senhor para a sua igreja.
para este povo, e é um dos propósitos que eu e você sejamos esses adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Amém, amados? Uma outra coisa, esse texto nos revela que nós precisamos ter uma vida de obediência. Diga, uma vida de obediência. Se você ver nesses primeiros capítulos, desses primeiros versículos do capítulo 20, você vai ver todo o tempo o Senhor dizendo: não, não e não. Mas esse não o Senhor diz para o quê? Para o meu bem. Diga, para o meu bem. O Senhor diz esse não para o meu bem. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhuma espécie de escultura, imagens para adorar. Não adulterarás, não matarás. O Senhor vai só dizendo coisas que nós não deveríamos fazer, que o povo não deveria fazer. O Senhor vai dizendo não, não, não e não e não. E eu e você temos que todos os dias estar de pé diante do Senhor, dizendo não para essas coisas. Amém? Todos os dias dizendo não, não para o pecado, não para a incredulidade, não para a idolatria, não para a impureza, não para tudo aquilo que é imoral e que denigrem a nossa imagem, a imagem do nosso Deus. Amém, amados? Todos os dias nos colocando de pé. Então, não entendo com essa palavra aqui que precisamos ter uma vida de obediência. O Senhor diz no capítulo 19, aqui que a gente leu no verso 5: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial. Irmãos, cadê os tesouros especiais do Senhor aqui? Olha que maravilha, irmãos. O que é que nós seremos? Diga, tesouro especial. Ele tira aquele povo do deserto, da escravidão, irmãos, do lixo, de uma situação de vergonha, de derrota, de sofrimento, irmãos, e diz para eles: agora, se vocês me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Irmão, você sabe o que é isso? O Senhor está dizendo para eles: eu os colocarei acima de todas as nações da terra, para me representarem como vosso Deus. Olha que Deus tremendo, olha que Deus todo-poderoso. Nós precisamos entender isso, que nós temos que ter uma vida de obediência, porque se nós tivermos uma vida de obediência, todos os benefícios do Senhor serão derramados sobre a nossa vida. Nós viveremos e nós usufruiremos do melhor dessa terra. Você crê nisso? Nós comeremos do melhor da terra. Nós usufruiremos do melhor da terra. Queridos, eu não quero te dizer que com isso nós ficaremos ausentes de situações difíceis, que não passaremos por problemas, por dificuldades. Não é isso. Eu estou dizendo para você, é que os céus do Senhor, eles estão à disposição daqueles que obedecem a Deus. Então, seja qual for a dificuldade, seja qual for o teu problema, os céus do Senhor estão com solução para o seu problema. Amém? Então, é necessário nós termos uma vida de obediência, e obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Você tem lido a palavra? Você tem estudado a palavra? Você tem se deleitado nessa palavra, meu irmão? Não se aparte dessa palavra. Não se aparte das leis que estão nesse livro, porque elas servem para nos corrigir, para mostrar o nosso erro e nos colocar no caminho, o caminho do Senhor. Amém? Então seja um exímio estudante dessa palavra, praticante dessa palavra, um obediente dessa palavra.
Um homem que anda neste caminho, um homem que obedece a essa palavra, queridos. Observe essa palavra, porque ela nos ensina coisas grandes e firmes. Ela nos ensina coisas muito preciosas. Ela nos ensina a andar de vitória em vitória. Ela nos ensina a vencer. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: leia essa palavra. Estude essa palavra, porque ela te ensina o caminho da vitória. Ela nos ensina, queridos, o caminho da vitória. Ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus, Ele usa essa palavra para nos capacitar e nos preparar para toda e qualquer obra, toda e qualquer situação. Por isso, não se aparte dessa palavra. Se ligue nessa palavra, meu irmão. Seja amigo e praticante dessa palavra, seja conhecedor dessa palavra, porque ela vai nos levar para o caminho da obediência. E o caminho da obediência nos garante as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Seja, irmãos, sejamos obedientes. Sejamos obedientes aos propósitos do Senhor. Aos propósitos do Senhor para tudo aquilo que Ele nos chamou a fazer, a viver. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 6, diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua casa. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinado, e vocês transbordarão de gratidão. Irmãos, o que significa transbordar de gratidão? O que é gratidão, irmãos? É ser agradecido. É agradecer por algum benefício, por algo que está sendo feito em favor da nossa vida. Quantos entendem? E olha o que a palavra diz. Ela diz aqui que se eu me posicionar neste reino, se eu andar debaixo da palavra do Senhor, que se eu viver a verdade do Senhor, se eu aprofundar as raízes e me estabelecer nele, Jesus Cristo, eu transbordarei de gratidão, porque a bênção dele, a glória dele se manifestará de forma sobrenatural na minha e na sua vida. Oh, glória a Deus, isso é tremendo, não é, igreja? Isso é maravilhoso, meu irmão. É bom, não é, obedecer a Deus? É bom. Eu não estou dizendo para você que vai existir alguns percalços da nossa vida. Eu não estou querendo dizer para você que não vai existir impedimentos. Vão sim. Mas o melhor caminho é obedecer ao Senhor. Este é o melhor caminho, amém? Uma outra coisa que essa palavra nos revela é que devemos ter uma vida de santidade. Diga santidade. Devemos ter uma vida de santidade. Êxodo capítulo 19, verso 10 diz: então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo. Hoje e amanhã providencie que eles lavem suas roupas. O Senhor, Ele dá essa orientação a Moisés. Ele diz isso para Moisés: desça e consagre o povo, santifique o povo. Hoje e amanhã, providencie que eles estejam com suas vestes limpas. Providencie que eles estejam com vestes de louvor. Providencie que eles estejam com vestes de adoração, vestes de santidade. Providencie que eles estejam com vestes de adoração ao Senhor. Providencie que eles estejam vestidos da minha glória, Moisés. E aí o Senhor diz isso para Moisés. E isso significa o quê, irmãos? Que nós temos que renunciar o pecado todos os dias. Que nós temos que renunciar o pecado todos os dias na nossa vida. Que ao sermos tentados, nós temos que dizer não diante da tentação. Não para a tentação, porque assim nós estaremos dizendo não para o pecado.
Amém? Diante da irritação, diante das confusões, diante dos problemas, diante daquilo que nos leva a pecar, diante do adultério, diante da mentira, diante do medo, diante de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, nós temos que dizer não. Não, não, não podemos negociar, irmãos. Esse povo aqui, eles queriam negociar qualquer situação difícil, qualquer circunstância contrária. Esse povo queria voltar para o Egito. E eles diziam: como eu estou com saudade da comida do Egito, das ervas do Egito. Como eu estou com saudade das cebolas do Egito, porque era o que eles comiam, cebola, irmãos. Será que é bom comer cebola? Ela é boa se for assim, né? Frita no olhinho da carne, um bife, né? Uma carne pura assim, ou ela cozida. Mas eles comiam cebola, irmãos. Eles não comiam bem. Eles só comiam o resto, sabe por quê? Porque eles eram escravos. E ainda tinham essa mentalidade de escravo, e por isso queriam estar todo o tempo voltando para o Egito. E eu digo para você nessa noite, do Egito o Senhor já te tirou. Não volte para o Egito, porque quem volta para o Egito é escravo. Você não é escravo, o que você é? Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou o sacerdócio real. Diga: eu sou nação santa, tesouro do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Tesouro do Senhor nosso Deus. Propriedade dele é o que nós somos. Por isso, não aceite a voltar para o Egito. Não negocie. Não viva uma vida de pecado, mas viva uma vida de santidade ao Senhor. Viva uma vida de santidade ao Senhor, porque no Egito não há salvação. No Egito não há bondade. No Egito não há alegria. Só há fome e tristeza. Solidão, irmãos. Trevas é o que há no Egito. Não volte, mas renuncie, todos os dias renuncie o pecado, irmãos. Colossenses 3:5 diz: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. O Senhor nos ensina isso na sua palavra. Fique longe do pecado. Fique longe da imoralidade. Fique longe da impureza. Fique longe do que não é santo. Fique longe do que não edifica. Fique longe do que te tira da presença do Senhor. Fique longe. Em nome de Jesus, meu irmão, se afaste do pecado. Não negocie com o pecado, porque o pecado, ele gera a morte na nossa vida. O que existia no Egito era morte, era sofrimento. Não negocie com o pecado, mas renuncie o pecado todos os dias. Sabe o que é uma vida de santidade? É renunciar todos os dias o pecado. É renunciar todos os dias a nossa vontade, o nosso eu, os nossos desejos, e nos sujeitar ao senhorio de Cristo, à vontade do Senhor, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. Amém, queridos? Aplaudo o Senhor por isso, porque é essa a vontade dele para a nossa vida, agradável, boa, perfeita. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, não negocie com o pecado, mas renuncie o pecado todos os dias. Tenha uma vida de oração, ter uma vida de santidade, que é o que revela, que o Senhor revela através dessa palavra, que eles se lavassem, que eles tivessem vestes limpas, que eles se consagrassem. Significa nós termos uma vida de oração. Diga: vida de oração. Vida de oração e vida de intimidade com Deus. Queridos, não é só vir a essa reunião, não. Não é só estar presente aqui nessa reunião, não. Essa reunião é mais um momento nosso com o Senhor. É mais um momento para nós nos enchermos de Deus. Mas é ter uma vida de intimidade o dia inteiro, todo o tempo. Uma vida de intimidade, orando, adorando, bendizendo ao Senhor. Sabe o que é que a palavra dele diz? Orai sem
cessar. É a nossa mente, trabalhando todo o tempo, e declarando a glória do Senhor. É a nossa mente todo o tempo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluia, Senhor. É bom te louvar, bom é estar na tua presença. Tu vai andando, tu vai caminhando, e glória a Deus, e aleluia. Louvado seja Deus. Ali no teu interior, falando em outras línguas, declarando a beleza do Senhor. Amém? Ali andando, caminhando, trabalhando no local de trabalho, na escola, seja onde for, todo momento adorando a Deus. Pegou uma topada? Glória a Deus e aleluia. Não é palavrão, palavra torpe que vai sair da nossa boca, não. Entenderam, irmãos? É tendo uma vida de adoração todo o tempo. Eu te adoro, Senhor. Está enfermo? Glória a Jesus. Nesse momento, Senhor, mesmo enfermo, eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome. Senhor, é uma doença incurável, mas eu exalto o teu nome, porque eu sei que tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o médico dos médicos, que pode me curar, que pode realizar um milagre na minha vida. É a porta que está fechada. Senhor, essa porta está fechada, mas eu sei que tu és Deus para abrir essa porta. E eu te adoro e eu te glorifico, meu Deus. Ela está fechada. Senhor, tu tem um propósito, mas eu estou aqui orando todos os dias e declarando que ela se abrirá no teu tempo, conforme a tua vontade. Porque a tua vontade, Senhor, é boa, é agradável e é perfeita. Amém, queridos? Quantos vão querer subir o monte aqui? Como Moisés subiu? Eu quero, irmãos. Eu quero subir esse monte todos os dias, adorando, bendizendo ao Senhor, tendo uma vida de oração, de intimidade com Deus. Em Hebreus capítulo 5, verso 7. A palavra de Deus diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Essa palavra aqui, irmãos, está falando de Jesus. Quem era Jesus? Diga, era Deus. Mesmo sendo filho de Deus, ele não se excluiu de ter uma vida de oração. Os irmãos estão entendendo? Ele não deixou de ter uma vida de oração, mas em tudo a gente vê nos evangelhos Jesus se retirando para orar, Jesus se retirando para se consagrar, Jesus se retirando para ter os seus momentos de intimidade com o Senhor, mesmo com ele sabendo da missão dele, que era de morrer e ter uma morte de cruz. Mesmo assim, diante do temor daquela morte, ele foi lá e conversou com o Pai. E ele disse: Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu tenho sentido medo. Eu tenho sentido pânico desse momento. Pai, eu estou aqui, minha alma está angustiada. Pai, estou aqui, Senhor, para te pedir que, se possível for, tira de mim este cálice. Ele colocou a sua aflição, ele colocou o seu medo, ele colocou o seu temor diante do Senhor. Mas ele disse: mas se não for, que seja feita a tua vontade. Amém, amados? Então nos revela que o Senhor buscava Deus em vários momentos, em várias passagens nos evangelhos, o Senhor buscando, Jesus buscando a Deus, falando com o Senhor. Então qual é que tem que ser a minha e a sua posição? De homens e mulheres de oração. Está difícil lá na tua casa? Está difícil com o teu filho? Está difícil com o teu cônjuge? Está difícil o relacionamento com os teus pais? O que é que está difícil, meu irmão? Ore e clame ao Senhor, porque o Senhor ouvirá o teu clamor e te abençoará. E mudará essa situação, amém? Porque a oração do justo, ela move a mão de Deus. Oh, glória a Deus, a oração do justo, ela move a mão de Deus. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Tenha uma vida de santidade, se pautando nessa palavra. Tenha uma vida de santidade.
orando e tendo intimidade com o Senhor, diante da luta, diante da tribulação, diante de qualquer situação. Fale com Deus, busque a Deus, tenha também uma vida de aliança e compromisso. No verso 8 do capítulo 19 de Êxodo diz assim: todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Olha só, irmãos, ele disse isso: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Porque quando Moisés falou para o povo que Deus queria fazer deles sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, quando Moisés disse, aquele povo se alegrou naquele momento e disse para Moisés que fariam tudo aquilo que o Senhor havia lhes instruído através da vida de Moisés, que eles estavam sujeitos àquilo ali, que eles se sujeitavam àquela situação. Amém, queridos? Eles disseram isso, mas só que veio umas situações um pouco difíceis para eles. E quando essas situações difíceis vieram, eles amarelaram. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos sabem o que é amarelar? É retroceder, é desistir. Não, isso aí não vai dar para mim, não. Eles amarelaram, como muitas vezes eu e você. Nós desistimos, como muitas vezes eu e você, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, nós desistimos, nós abandonamos o Senhor, nós voltamos para o Egito, nós negociamos com o pecado, nós nos envolvemos com o pecado, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de nos envolver com Deus e nos envolvemos com o mundo. Não renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, irmãos, e o resultado disso é morte. É morte, queridos. Era isso que acontecia com esse povo aqui. Eles estavam todo o tempo querendo se envolver com o Egito, trazer o Egito para dentro da nação de Israel, para dentro ali daquele arraial que era do povo de Deus. Eles estavam todo o tempo querendo trazer. Mas eu quero dizer para você que nós, quando somos aliançados e comprometidos com o Senhor, nós não podemos temer as circunstâncias. Não tema a circunstância, não tema o medo. O medo vem, ele bate na porta. A angústia vem e bate na porta. Sim ou não? Quem já se sentiu angustiado aqui? Quem já se sentiu com medo? Né? Quem já se sentiu frustrado? Queridos, isso tudo vem, bate na nossa porta. Bate na nossa porta, a depressão vem a tristeza, vem a frieza, tudo isso vem, mas nós não podemos temer essas circunstâncias, porque maior é o Senhor. Maior é o propósito do Senhor na nossa vida do que as circunstâncias, do que os momentos. Em Êxodo capítulo 20, no verso 18, irmão, diz assim, que quando o povo ouviu os trovões, o som forte de trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Tremendo de medo, irmãos. Eles estavam com medo do poder de Deus. Eles estavam com medo da glória de Deus. Mas eu e você não temos medo do poder e da glória de Deus, não. Nós vamos subir o monte. Vamos ou não vamos, irmãos? Vamos entrar nessa glória, irmãos. Vamos entrar nessa nuvem de glória de Deus. Amém, amados? Não tenha medo, se envolva com o Senhor, se envolva com o que é de Deus, meu irmão, não fique afastado. Ei, você que está aí no Facebook, não fique na sua casa não, se você pode vir, venha ser mais uma brasa aqui nesse braseiro, viu? Venha adorar o Senhor juntos, vamos ser aqui, corpo de Cristo, não seja só um membro aí na sua casa não, mas seja um corpo de Cristo aqui, corpo de Cristo aqui neste lugar, adorando e bendizendo ao Senhor. Amém, amados? Então, não tema as circunstâncias. Eles temeram aqui, logo disseram, logo ficaram com medo, como muitas vezes os problemas, dificuldades que batem na nossa porta e nós nos amedrontamos. Ai, não vou fazer mais isso. Olha, irmãos, situações que vêm sobre a nossa vida como servos de Deus, que muitas vezes, se nós formos ficar pensando, nós vamos dizer assim, eu não vou mais servir a Deus, por isso, e tantas justificativas que rapidinho a gente levanta. É ou não é, irmãos? Rapidinho a gente ajunta um monte de justificativa para não servir ao Senhor.
Rapidinho a gente fica, a incredulidade bate a porta, mas não dê lugar à incredulidade. Não tenha medo, tenha fé. Amém? É isso que o Senhor Jesus diz para nós, não tenha medo. Ele disse para aqueles homens no barco, não tenham medo, tenham fé. Tenham fé. Foi isso que ele disse para Marta. Não tenha medo, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Amém, queridos? Então não tenha medo, não desista. Foi uma outra coisa que a gente viu esse povo fazer no capítulo 20, no verso 19, eles dizem assim, disseram a Moisés, fale você conosco. Olha só, irmãos, é como eu dizer, ô Raimildo, tu diz para o Senhor, para tu falar comigo, porque eu não quero saber do sacrifício de Cristo da cruz do Calvário, não. Eu tenho medo de Jesus. Eu tenho medo do que Ele queira fazer na minha vida, do que Ele queira realizar na minha vida. Por isso, tu fala com Ele. E aí, depois tu me transmite o que Jesus falou. Eu ri, irmãos, porque quando nós éramos lá da igreja quadrangular do bairro 15, do pastor Afonso, o Senhor usava muito Tony, né, como usa, como profeta. E aí tinha uma irmã que congregava lá, e ela tinha um filho especial. E ela levava ele para as reuniões. E um dia foi aquele mover do Senhor. E ela disse assim, quando terminou a reunião, ela disse assim, pastor Tony, o senhor que é assim, ó, com Jesus lá de cima, o senhor converse com ele para ver se ele não tem alguma coisa para o Auredinho. Então, assim, irmãos, esse povo fez a mesma coisa, né? Fala, Moisés, olha, nós não queremos que o Senhor fale conosco, não. Fala tu com ele, Moisés, e transmite para nós a mensagem. Irmãos, eu quero ouvir a voz de Deus bem audível nos meus ouvidos. Eu quero sentir a presença dele aqui neste lugar. E você? O que você quer, meu irmão? Você quer ouvir o Senhor? Eu quero sentir Ele aqui dentro de mim, dentro do meu espírito, me movendo, me motivando todos os dias, querido. Amém? Eu não quero que a minha fé dependa da sua fé, porque a sua fé, ela pode fracassar, a sua fé pode fraquejar e eu vou me decepcionar com você. Não é, irmãos? A gente se decepciona com o marido, com os filhos, com a esposa, com os irmãos em Cristo, com os colegas de trabalho, com as nossas amizades, não é, irmãos? Por isso, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos livre acesso a Deus. Agora o acesso é livre, é eu e Deus, Deus e eu, você e Deus, Deus e você. Amém, queridos? É assim que Deus fez por minha vida e por sua vida, foi assim que Ele sempre quis. Mas o povo disse, não, Moisés, não vai dar, Moisés. Fale você conosco que te ouviremos, mas não deixe que nós falemos com Deus diretamente, porque nós morreríamos, porque eles viviam cheios de pecados, cheios de más intenções. Então nós não podemos também ter medo, irmão. Êxodo 20, 20 diz assim, Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Então Deus veio daquela forma, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, para dizer para eles, olha gente, eu sou esse Deus poderoso. Não é esse povinho aí que fica fazendo esses rituais aí de qualquer jeito e nada acontece, não. Eu sou o Deus poderoso que digo o que faço. Amém? Que digo sim, que digo não, que digo haja e haverá. Eu sou esse Deus, e Deus se revela para eles, mas eles não entendem isso, porque eles estavam envolvidos com o pecado. Por isso, para subir ao monte, eu e você temos que ter uma vida de compromisso e aliança com Deus. Uma vida que não negocia com o pecado. Uma vida fiel, sermos fiéis ao Senhor, não deixando que outros subam ao monte por nós. No versículo 21 do capítulo 20, diz assim, enquanto o povo continuava
continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então, enquanto o povo continuava distante, Moisés entrava naquela nuvem. E o Senhor falava audivelmente com Moisés. E é essa vida que eu quero para a minha vida. É essa vida que eu declaro na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Uma vida de santidade. Uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Uma vida envolvida com o Senhor completamente, meu irmão. É essa vida, uma vida que sobe. Um filho que sobe no monte do Senhor. Que sobe ao monte do Senhor. Que vive a glória de Deus. Que sente essa glória de Deus na sua vida, que vive as circunstâncias, mas que anda acima das circunstâncias, acima dos problemas. Que não se envolve com as situações embaraçosas, mas vence as situações embaraçosas. Amém? As situações embaraçosas, aquele que tem um compromisso com o Senhor, que tem uma aliança com o Senhor, as situações embaraçosas não são motivos de se desviarem da presença de Deus. Mas a situação embaraçosa para aquele que tem compromisso com Deus é um motivo de se achegar mais a Deus. É um motivo de buscar mais ao Senhor. É um motivo de entrar num nível muito maior de intimidade com Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, que cada dia eu e você venhamos subir esse monte. O monte da adoração, o monte da vida com Deus, um monte de servidão a Deus, um monte aonde nesse monte a gente não negocia, irmãos, mas a glória de Deus nos enche, nos invade, nos toma e nos faz viver uma vida muito gloriosa, uma vida muito cheia da sua presença. Nossa vida, irmãos, e uma outra coisa que o Senhor me revela nesse texto, é que a nossa vida de integridade, de servidão a Ele, de obediência, de santidade, levará o povo a encontrar-se com Deus. Quantos têm família aqui? Quantos querem que sua família se encontre com o Senhor? Eu quero dizer para você que você é esse canal. Mas você não pode amarelar não, viu, meu irmão? Você não pode viver desistido, não. Você não pode viver olhando para trás, não. Você tem que viver uma vida de integridade com Deus. Uma vida de compromisso com o Senhor, subindo o monte todos os dias. Subindo no monte do Senhor todos os dias. Sendo filho do Senhor todos os dias. E não querendo voltar para o Egito, negociando com o Egito. Não, mas é todos os dias, tendo uma vida com Deus. E aí você levará outros a servirem ao Senhor. Outros a se encontrarem com o Senhor, como Moisés fez. No verso 16 do capítulo 19 diz: na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. Moisés conduziu todo aquele povo para o pé do monte. Moisés conduziu todo aquele povo para o monte Sinai. Cadê os Moisés daqui dessa noite? Cadê os Moisés que vão conduzir a sua família ao monte do Senhor? Cadê os Moisés que vão conduzir os seus colegas de trabalho, a sua vizinhança, os seus próximos ao monte do Senhor? Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, já na nova aliança, o Senhor reafirma isso para nós, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, meu irmão, o Senhor quer usar você para mostrar o seu poder a essa terra. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Olhe para cá, meu irmão. O Senhor, Ele quer usar você para levar vidas ao encontro dEle. O Senhor quer usar você para salvar vidas que se encontram no império das trevas e trazê-las para o reino do Filho de Deus. Quantos aqui estão dispostos a isso? Talvez você diga aí
você já tenha dito como esse povo disse: eu tenho medo, Senhor. Isso não é para mim. Isso é para o meu líder de célula. Isso é para os meus pastores. Isso é para aqueles irmãos líderes ali da igreja. E eu digo para você, o Senhor te chamou com um propósito. Com o propósito de levar outras pessoas a subir o monte de Deus. Então me tira o medo. Se você tem medo, que esse medo caia por terra. Eu declaro que você é o próximo líder de célula que vai ser levantado aqui neste lugar. Que você será o próximo pastor que vai ser consagrado aqui neste lugar. O próximo missionário, o próximo apóstolo, profeta, sacerdote que vai ser levantado aqui neste lugar. O próximo mestre evangelista que o Senhor vai usar com poder aqui neste lugar, nas nações da terra. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a vida do teu filho, sobre a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus que você é esse homem, é essa mulher que Deus quer usar com poder nesse tempo, para declarar a glória de Deus. Eu quero pedir aos parceiros de oração que comecem a passear aqui nos corredores, com suas mãos estendidas, declarando os trovões do Senhor, a fumaça do Senhor descendo neste lugar. Eu quero pedir aos pastores aqui presentes desse ministério, que comecem a levantar suas mãos, a ajudar aqui os parceiros de oração, e a declarar esse poder, essa glória. Oh, aleluia! Sobre a vida dessas pessoas agora, sobre sua casa, sobre sua família. Levanta a tua mão, meu irmão, e seja Moisés. Que a glória do Senhor se manifeste através da tua vida. Oh! Aleluia! Eu declaro e profetizo sobre a tua vida a glória de Deus. Você subindo esse monte, você subindo esse monte, sendo essa luz, sendo essa graça do Senhor se manifestando. Aleluia! Glórias a ti, Senhor, que me chamou para viver em lugares altos. Mas a fechada você, é tudo sobre você. Então eu vou subir o monte que muitos desistiram. Profetiza, meu irmão, profetiza. Suba esse monte, suba o monte da adoração, suba o monte da obediência, suba o monte da paz, suba o monte da vida de Deus. Até te encontrar, eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte. Suba esse monte, meu irmão, suba em nome de Jesus. O monte da oração, o monte da vida de Deus, o monte da obediência, o monte da santidade, o monte da oração, o monte da consagração. Aleluia! Suba! Oh, aleluias! Me faz entender que a tempestade, ele vem na tempestade, ele vem na nuvem de fumaça, ele vem no fogo. Ele receba na sua vida o fogo de Deus, a fumaça de Deus, a glória de Deus. Recebe em nome de Jesus.
Levante as suas mãos. Quero pedir aos parceiros de oração e os pastores que comecem a marchar em cada corredor aqui, falando em outras línguas, abrindo a tua boca aí, declarando em outras línguas a glória de Deus neste lugar. Que venham os trovões do Senhor, que venha a glória do Senhor. Você que é batizado com o Espírito Santo, vamos lá, entre na nuvem de glória de Deus, aqui neste lugar. Em nome de Jesus, seja cheio da glória de Deus. Receba força para subir esse monte. Receba resistência no teu espírito para viver a glória de Deus. Receba coragem, receba ânimo, receba fé, receba vida que vem de Deus, e que todo medo seja desfeito, que o pecado seja destruído, que a incredulidade seja destruída, que a tua fome seja saciada no Senhor, que cada vez que você subir ao monte haja mais fome, mais sede de Deus. E tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, Senhor. Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então eu vou subir. Eu vou. Aleluia. Até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Oh, aleluia. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então eu vou subir. Então eu vou subir. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Que toda dificuldade de subir o monte da adoração, toda dificuldade para subir no monte do propósito de Deus, da oração, da fé, toda dificuldade para subir o monte do Senhor,
caia por terra nessa noite, da vida de cada um aqui, de cada um que está aqui. Eu declaro que esses são os Moisés desse tempo, que o Senhor levanta para tocar as nações dessa terra. Que são os Moisés desse tempo que o Senhor levanta para abençoar a sua casa, a sua família. Eu declaro abençoada a sua casa, a sua família. Eu declaro uma graça do Senhor poderosa na tua vida, te envolvendo nessa hora, para vencer toda e qualquer dificuldade e dizer: sim, Senhor, eu sou teu, tu és meu, eu te amo, tu és a minha vida, eu não te deixarei, eu não desistirei, eu não serei dominado pelo medo, eu não serei dominado pela incredulidade, mas eu quero estar envolvido com tua glória, subindo no monte da adoração e te servindo com minha vida, porque eu sei que eu sou joia preciosa do Senhor, porque eu sei que eu sou bênção de Deus, porque eu sei que você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Eu sei que você é a porta aberta para aquela família que está em aflição, para aquela pessoa que está triste, angustiada, enferma. É você, o Moisés desse tempo, que Deus quer fazer com que outras pessoas se acheguem a Ele. É você, o Moisés, que Deus levanta nesse tempo para levar outras pessoas ao encontro do Senhor. Amém, queridos?